Organização Internacional do Trabalho constatou recentemente a existência de 168 milhões de crianças entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil. Isso corresponde a mais de 10% da população infantil no mundo. Apesar dos números elevados, o ritmo de redução do trabalho infantil entre os anos 2000 e 2012 foi significativo. 40% a menos de meninas e 25% a menos de meninos trabalhando. No Brasil, a redução entre 1990 e 2011, segundo o IBGE, foi de 56%. Mas o que tem sido feito para combater o trabalho infantil e o que ainda precisa ser feito para mudar de vez esse cenário? Olá, está começando mais um Conceito e Ação. O trabalho infantil é uma triste realidade em muitos países, seja por questões sociais, econômicas ou mesmo culturais. A questão de gênero, por exemplo. O fato é que muitas crianças e adolescentes são obrigados desde cedo a trabalhar, muitas vezes ajudando os próprios pais. A exploração do trabalho infantil é crime e um crime perverso, que tem que ser combatido e eliminado. Mas até que ponto o envolvimento de uma criança ou adolescente com uma atividade profissional pode ser aceitável? Qual é o limite? É sobre tudo isso que vamos conversar hoje com a Ana Cláudia Figueiredo, coordenadora municipal do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Rio de Janeiro. E a Carmen Maria Raimundo, assistente social do NESA, o Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindas. Muito obrigada pela presença de vocês. Ana Cláudia, vamos conversar com a definição de trabalho infantil. O que é o trabalho infantil? Porque a partir dos 14 anos, o adolescente já pode trabalhar, não é? Como aprendiz. Como aprendiz. Trabalho infantil, eu trabalho com a concepção que é toda atividade econômica ou de sobrevivência, remunerada ou não, executada por crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos. Conforme você falou, a legislação brasileira proíbe toda e qualquer forma de trabalho infantil a crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos, com ressalvas ao trabalho aprendiz, que é permitido a partir dos 14 anos. E esse trabalho aprendiz, ele tem uma legislação em volta dele, né? Ou qualquer trabalho que siga... Tem que ser empresas específicas ou qualquer trabalho que sigam aqueles parâmetros pode ser aceitável? Não, o programa de aprendizagem, ele é regulado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e ele tem que ser feito em situações ideais. Isso. Toda e qualquer empresa pode ter aprendizes desde que obedeça às prerrogativas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Esse trabalho tem que ser educativo e protegido, e regulamentado também. Agora, nessa questão do trabalho infantil, existem algumas situações que são um pouco difusas, assim, um pouco difíceis de você definir. Por exemplo, em casa, o trabalho em casa. Ajudar com as tarefas domésticas não pode ser considerado trabalho infantil, mas chega um momento em que a criança já começa a trabalhar em casa mesmo. Como é que é isso, Ana Cláudia? Essa diferenciação entre trabalho infantil e tarefa doméstica é uma linha bastante tênue, porque assim, a tarefa doméstica ela faz parte de um processo educativo, ela tem um cunho de formação, né? É importante que a criança aprenda desde cedo a acordar, botar a coxa da cama, enfim, fazer pequenas tarefas, mas o limite dessa tarefa é desde que essa tarefa não prejudique a aprendizagem, que não traga para aquela criança nenhum prejuízo e nem que ela sinta um peso, uma responsabilidade com essa tarefa. No momento em que essa tarefa ela passa a ser cobrada, ela passa a ser exigida da criança e que limita a ela o direito de brincar, que isso traz algum processo de adoecimento, né, de alguma forma, físico ou psíquico para essa criança, aí a gente não está mais falando de tarefa doméstica. Aí eu acho que a questão mesmo é de trabalho infantil e a gente precisa intervir nessas situações.
E é fácil intervir nessas situações, Ana Cláudia? Porque é uma situação muito delicada, né? Essa tarefa doméstica, quando ela extrapola esse limite da tarefa doméstica e passa a ser o trabalho infantil, é o que a gente tipifica de trabalho infantil doméstico. O trabalho infantil doméstico no Brasil hoje é considerado um dos núcleos duros do trabalho infantil, porque é um trabalho de difícil, de difícil intervenção, até pelo fato dele se dar dentro de um espaço invisível, de um espaço doméstico, e por muitas vezes isso fazer parte de um processo mesmo cultural da família, né? Quer dizer, aquela mãe, ela está reproduzindo um comportamento, uma cultura ela mesma que viveu, ela também... Para ela é normal, né? Exatamente. Então, assim, é muito difícil a gente intervir diante dessas situações. Normalmente, o trabalho infantil doméstico, ele tem uma porta de entrada diferente das outras formas de trabalho infantil. Essa identificação, muitas vezes, ela pode se dar através de um acidente doméstico. São os agentes de saúde, muitas vezes, que identificam isso, não é? Sim, esse é um ponto bastante importante, né? Quando falamos do núcleo duro do trabalho infantil. O agente comunitário de saúde, ele tem um papel muito importante, não só de identificação do trabalho que acontece no domicílio, quanto de sensibilização das famílias para a importância da retirada das crianças dessa forma de trabalho, em especial pela pactuação com as famílias sobre quais são as alternativas possíveis para que aquela criança possa ser retirada do trabalho. Agora, a gente tem uma ideia que esse trabalho infantil doméstico acontece mais em estados do Nordeste, do Norte e Nordeste. Isso ainda é uma realidade? Eu acredito que não. Eu acho que essa é uma forma de trabalho bastante disseminada em todo o país. Exatamente. É uma prática muito recorrente e é muito importante dizer da crueldade dessa forma de inserção. No nosso país, nós temos as filhas de criação, que nada mais são do que trabalhadoras domésticas de forma mascarada e cruel, mais pobre. de forma mascarada, entendidas como pessoas da família, quando não são. E muitas vezes essas jovens esperam um afeto que jamais chega, jamais acontece, porque elas são trabalhadoras e, na maioria das vezes, não remuneradas. Portanto, acaba configurando situações de exploração. Eu acho importante dizer isso porque muitas famílias entendem que estão fazendo um bem por aquela criança. Eu não vejo em muitas famílias que têm filhas de criação necessariamente uma prática consciente de exploração. Muitas pessoas pensam, mas aquela família tem tantas crianças, não tem condições de alimentá-las, por que não trazê-las para minha casa, onde ela vai me ajudar com os afazeres domésticos, mas vai se alimentar, vai ter um lugar para dormir. É importante pensar o quanto que a criança busca esse afeto. E do ponto de vista da saúde, é muito importante pensar, e se essa criança se acidenta? O que acontece com ela? Numa idade tão pequena. Tão pequena, né? Carmen, para ilustrar um pouco a nossa conversa aqui, eu queria mostrar agora um trecho de um documentário chamado A Invenção da Infância, dirigido por Lilian Sulzbach. Vamos dar uma olhada? Sim. O filme, lançado em 2000, recebeu 15 prêmios, no Brasil e no exterior. Discute a noção de infância e compara as realidades de crianças do interior do Nordeste pobre e da capital mais rica do país, São Paulo. Selecionamos um trecho que mostra crianças que trabalham na lavoura do sisal, na Bahia. Eu tenho 12 anos e trabalho aqui desde os 9. Deu muito trabalho para eu aprender a trabalhar, porque eu não sabia botar palha, não sabia cortar. Aí eu fui aprendendo aos poucos, estendendo friba, aprendendo mais e agora eu sei mais um pouco. Os meus trabalhos estão sendo quase o mesmo dos adultos. É uma vida de adulto. Trabalho duro, perigoso. A pessoa pode se cortar, pode furar um olho. Às vezes se corta, se fura. Teve cortinho já. E ficar sem estudar. E sem trabalhar mais. Só tá tempo de brincadeira tardinha. De manhã tá na escola e de tarde tá trabalhando. Para 5 horas, só brinca 1 hora de relógio.
Quando eu trabalho o dia inteiro, eu vou brincar de bola e depois tomo meu banho e vou para a escola. O que eu acho que eu posso fazer é, depois de eu grande, não trabalhar por aqui, estudar muito para aprender a ler e a escrever e sair daqui para outro lugar. Vamos ver? 5 estados, né? Temos o Paraná e Santa Catarina. É muito triste, né, a realidade dessas crianças, mas é uma coisa que acontece muito ainda no nosso país. Ana Cláudia, tinha uma mentalidade que acho que ainda persiste, de que a criança pode trabalhar contanto que vai à escola. Isso, ela pode trabalhar? Não basta estar na escola, né? A gente trabalha hoje com uma concepção de combate ao trabalho infantil integrada, quer dizer, não é apenas uma política que vai dar conta de intervir sobre esse fenômeno, né? É uma política intersetorial que congregue a educação, a saúde, a assistência, para a gente ter um acompanhamento mais global sobre essas famílias, né? E estudar e trabalhar constitui uma sobrecarga muito grande. E é claro que uma criança que trabalha, mesmo estando na escola, ela precisa ser afastada desse trabalho, em especial pelas implicações da sobrecarga, tanto no aproveitamento escolar, quanto nos casos de evasão escolar, que sempre acabam acontecendo. Sem contar que a própria brincadeira, esse tempo livre, é muito importante para o desenvolvimento da criança. Fundamental, o sonho. E acaba que a escola é esse lugar que pode identificar tanto as potencialidades da criança quanto as suas fragilidades. Essa é uma fragilidade que a criança acaba levando para a escola. E os profissionais, eu acho que pelo contato cotidiano com essas crianças, têm condições de fazer essa identificação e acionar uma rede de proteção, né? Porque sozinho a gente não vai conseguir intervir. Conseguir. Né? Eu quero conversar mais sobre essa questão da rede de proteção, políticas públicas, isso tudo. Eu quero só fazer um rápido intervalo, mas antes vamos mostrar para vocês o game Infância Livre, lançado recentemente pelo Ministério Público do Trabalho, cujo tema é o trabalho infantil. A gente volta já já. Olá, estamos de volta com o Conceito e Ação e a conversa é sobre o combate ao trabalho infantil. Nossas convidadas são Ana Cláudia Figueiredo, coordenadora municipal do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Rio de Janeiro, e Carmen Maria Raimundo, assistente social do NESA, o Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Vocês viram antes do intervalo o game lançado pelo Ministério Público do Trabalho, que foi criado especialmente para crianças e jovens e cujo tema é o combate ao trabalho infantil. Nós vamos repetir agora o endereço do jogo na internet para você baixar gratuitamente. Anote aí: www.mptgames.com.br/infância livre, tudo junto e sem acento. Bom, para abrir esse bloco, eu quero mostrar mais um trecho de um filme chamado Crianças Invisíveis. Vamos dar uma olhada?
Produzido em 2005, o filme faz parte do projeto de mesmo nome, criado para chamar a atenção do mundo para o sofrimento das crianças. Composto por 7 curtas, produzidos na Itália, Inglaterra, Brasil, Sérvia, Burkina Faso, Estados Unidos e China, o filme teve parte de sua renda revertida para o Unicef. Vamos assistir a um trecho do Curta do Brasil, dirigido por Kátia Lund, que mostra a rotina de 2 crianças em uma feira em São Paulo. Carreto por uma vez no seu jogo, e aí? O que você acha? Peraí, 25 centavos por cada partida. Vai pagar? Ah, vai, firmeza, vai. E aí, vamos tirar então um 2 ou 1 aqui pra ver que vai primeiro. 2 ou 1, 2 ou 1. João, São Paulo 2, Filo 1. Não pode, tem que ser time. Meu time é o Brasil. São Paulo não joga contra o Brasil. Time é time. Tá bom, vai. São Paulo 2, Brasil 1. É aquela ali, ó. É a laranja mais gostosa da feira e a mais barata. Tem certeza? Tenho. Tá bom. Põe uma caixa dessa pra mim então, por favor. Aqui, ó. Cobra aqui. Vou postar R$1 aí, vai. R$1. Vai, então, tá. Parou. Bota aí mais vezes. Obrigado. Ô, São Paulino, vem cá. Leva essas caixas pra mim na padaria ali. Valeu, parceiro. Garoto. Valeu, obrigado, hein? Antes, eu posso pegar esse papelão pra minha latinha? Tudo bem. O Brasil acabou de fazer um gol, 2-2. Olha o que eu ganhei de presente. 2-2 o quê? Aí aqui, ó, tá perfeito ainda. Ela ajuda a pegar aqueles lá. Carmen, a gente viu nesses 2 filmes que a gente mostrou situações de trabalho infantil, um deles estimulada e com o consentimento da família, o outro 2 crianças que, enfim, aparentemente largada na rua. Mas eles trazem uma questão que eu queria discutir agora, que é a questão financeira. A gente sabe que o trabalho infantil é errado, é um crime, não deve acontecer, mas muitas vezes as famílias não têm opção e aquele dinheiro faz diferença. Como agir nesse sentido? Essa é uma boa pergunta. É importante que nós entendamos o processo de afastamento de crianças do trabalho e de adolescentes do trabalho perigoso como um processo que vai começar com a intervenção de um determinado profissional, de um determinado setor, mas que é muito necessário e urgente que outros setores sejam acionados também. Nesse processo, os programas de transferência de renda têm um peso muito importante, em especial para aquelas atividades que são diretamente relacionadas à sobrevivência, sem as quais essa família não tem como deixar de prescindir da força de trabalho das suas crianças e adolescentes. E como é que funciona esse trabalho, Ana Cláudia? Bom, o PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, é uma política pública que nós temos no Brasil de combate, né, como o próprio nome do programa diz, ao trabalho infantil. E é uma política também pública intersetorial, onde a gente tem a parceria, né, a articulação com a saúde e com a educação. E o programa ele tem 3 linhas de ação, né, que é a transferência de renda, que é a inserção dessas crianças e adolescentes em serviços de convivência, onde ele possa fortalecer os seus vínculos familiares e comunitários, e o acompanhamento familiar, que também é um eixo importante do programa. É através desse acompanhamento familiar que a gente consegue trabalhar com a família, consegue fortalecer o seu papel protetivo a essas crianças, né?
O PET, como ele é um programa de transferência de renda, eu acho que isso dá um peso, né? Porque muitas vezes, conforme a gente viu aqui no filme, são crianças que estão trabalhando por uma questão também de sobrevivência. Elas estão compondo a renda com suas famílias. Então, o programa de transferência, a transferência de renda, ela se torna fundamental, né? Porque é o suporte. Como é que você vai dizer para aquela família? Exatamente, não... quer dizer, é a contrapartida que a gente tem para trabalhar com essa família, para interromper. Não é um processo que a gente consiga do dia para a noite, não é, inseriu no programa, a gente consegue interromper. É por isso que é importante o acompanhamento ao longo desse processo. E a transferência de renda para as famílias que têm o perfil do Bolsa Família, elas são contempladas com Bolsa. Quando essas famílias não forem elegíveis para o Bolsa Família, elas são contempladas com a Bolsa PET. E vocês têm conseguido progressos nesse programa? Na cidade do Rio de Janeiro, nós temos um total de 3.559 crianças e adolescentes inseridas no programa. Esse programa ele é ofertado no âmbito dos serviços de referência especializado de assistência social, que são os CREAS. Nós temos 14 CREAS na cidade do Rio de Janeiro, e os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos que essas crianças devem participar são ofertados no âmbito dos CRAs, que são os Centros de Referência de Assistência Social. 3.500, você falou. 3.559 crianças atualmente. Mas existem muito mais crianças na cidade do Rio de Janeiro em situação de trabalho infantil. Vocês fizeram um mapeamento recentemente, não é? Exatamente. Nesse mapeamento, nós conseguimos identificar 559 crianças trabalhando nas ruas, né? Porque esse mapeamento ele não dá conta, por exemplo, do trabalho infantil doméstico, porque foi um trabalho de observação das ruas. E nesse mapeamento, algumas questões chamaram a atenção da gente, né? Uma foi a questão de uma incidência considerável de adolescentes trabalhando para o tráfico e de adolescentes também em situação de exploração sexual. Então, a gente tem um desenho do trabalho infantil na cidade do Rio de Janeiro. São modalidades de trabalho infantil muito mais delicadas da gente fazer uma intervenção, porque tanto a questão do tráfico quanto da exploração sexual, eles constituem crimes, né? E aí a gente precisa fazer uma articulação com outros setores, como a segurança pública mesmo, né? Uma outra questão também que apareceu nesse mapeamento foi a questão do comércio informal. Crianças vendendo doces, balas, água, ajudando os pais no comércio ambulante, né? Quer dizer, muitas vezes a criança acaba acompanhando os pais porque aquela família não tem uma rede de suporte. Isso fala, mais uma vez, da importância de um programa como o PET, como o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, como esse suporte para que as famílias possam realmente não prescindir da força de trabalho de seus filhos. Vocês fizeram uma cartilha aqui, um manual informativo para as famílias. Me fala um pouco dessa cartilha. Ela é distribuída nos... Essa cartilha ela estará disponível, né, nos CREAs, que são os Serviços de Referência Especializados de Assistência Social. Na verdade, é um manual informativo para as famílias. A ideia foi a gente atingir esse público mesmo, para que as pessoas pudessem ler e identificar e buscar ajuda. Ao final da cartilha, a gente dá a relação dos conselhos tutelares e dos CREAs da cidade do Rio de Janeiro e também disponibiliza o Disque 100, né? Que são mecanismos, digamos assim, são espaços de atendimento a essas questões, a essas demandas. Então, Ana Cláudia, me diga, se você, por exemplo, é uma família, uma mãe, um pai, que vive essa situação do filho ajudar no trabalho doméstico, no trabalho do seu, enfim, informal, e quer sair dessa situação, precisa de ajuda, ou se você identifica na sua comunidade também uma situação de trabalho infantil e quer denunciar, quais os canais para essas duas pessoas? Bom, se a pessoa precisa de ajuda, ela pode procurar o CREAS mais próximo do seu local de moradia, que ela será atendida e orientada pelas equipes dos CREAS, uma equipe de profissionais especializados. Nós temos assistentes sociais, psicólogos, advogados, pedagogos. E ela também pode optar em procurar o conselho tutelar do território onde ela também reside.
Em caso que queira fazer uma denúncia que ela não queira se identificar, né? Que é uma situação que ela constatou, não quer se envolver, ela pode usar o mecanismo do Disque 100, que é um dispositivo do governo federal que todos têm acesso. Disque 100. Você Disque diz que é 100. 100. 100. Tá certo. Carmen, o que você diria que são os maiores desafios agora para os próximos anos em termos de erradicação do trabalho infantil? Continuar, né, continuar com percentuais tão relevantes, né, de retirada de crianças do trabalho e de adolescentes do trabalho perigoso. Em especial, esse game não pode deixar de ser comentado, a importância do trabalho de sensibilização e de informação das crianças e adolescentes. A cartilha, um material muito importante também para sensibilização e informação das famílias, e que as redes intersetoriais cada vez mais se integrem. Que os profissionais de saúde, de assistência social, de educação tenham ações integradas, porque o problema é grande demais e precisa de muitos setores para que nós possamos continuar avançando. Eu acho importante também situar essas diretrizes para atenção integral à saúde de crianças e adolescentes economicamente ativos. Esse texto é uma política pública da maior importância, organizada pelo Ministério da Saúde, através da Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador, a partir do ano de 2004. Esse material se propõe a ser uma referência para todo e qualquer profissional de saúde para identificação do trabalho infanto-juvenil, para atenção integral à saúde e para trabalho em rede intersetorial. Ele é voltado para o agente de saúde. Para todo e qualquer profissional de saúde. Perfeito. Médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, para todo o setor de saúde. Quem tiver interessado em acessar esse material... Basta, ele está disponível, né? Basta acessar Trabalho Infantil, Diretrizes para Atenção Integral à Saúde de Crianças e Adolescentes Economicamente Ativos, no site do Ministério da Saúde. Perfeito. Carmen, Ana Cláudia, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Foi um ótimo programa. Obrigada a você. E a gente se encontra no próximo Conceito e Ação. Até lá!